Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Vocês viram que eu coloquei na comunidade do canal, né? Quem não viu, olhe lá, uma questão falando sobre Freinet. E eu vou trazer aqui o resultado, né, que vocês colocaram lá e também comentários sobre esse importante autor, Celestine Freinet, e que cai nos concursos, né? E a gente vai ter essa prática. Então, ali foi uma espécie de uma diagnóstica e muita gente errou, vocês vão ver, muita gente acabou errando aquela questão e a gente vai trabalhar justamente isso, né? Então, Celestine Freinet, principais ideias e questões comentadas. Se você quiser colaborar com o canal, tem nosso Pix aí para você colaborar, tem também, né, o valeu do próprio canal do YouTube, aonde você pode aí fazer a sua colaboração, tá? Para que a gente possa fazer mais trabalhos. E vai ter sempre questões lá no nossa comunidade. Ó, essa questão foi postada, ó, ao lado da pedagogia do trabalho e da pedagogia do êxito. Aí a gente já vê duas características do Freinet, então vou falar para vocês estarem atentos a isso, né? Essas características desse autor, anotem. Freinet propôs finalmente uma pedagogia do bom senso. Então ele propõe aí três tipos, né? A do trabalho, a do êxito e a do bom senso. Sendo assim, a pedagogia do Freinet fundamenta-se em alguns eixos. Quais são esses eixos? Cooperação e comunicação, documentação e organização. Veja, 6% marcou a alternativa A, que é 1 e 2 apenas, cooperação, comunicação e documentação. 53% das pessoas, ó, e foram 688 participações, né? Só 127 pessoas marcaram como gostei. Ajuda o canal aí, gente, né? 2 e 3 apenas 4%, 1 15% e 1 e 3 22%. Por que é importante isso? Isso é uma diagnóstica. Isso mostra que a grande maioria das pessoas não conhece esses eixos do Freinet e erraria essa questão, porque não é a alternativa B, né? Essa é uma alternativa errada. Não é 1, 2 e 3 apenas, nem 2 e 3, nem a 1 apenas e nem 1 e 3. Quais são? São 4 eixos de Freinet, né? Aqui nós temos 3, mas são 4, nós vamos falar. É cooperação, comunicação e documentação. Fábio, como é que você fala isso? CCDA. CCDA. Por quê? O quarto eixo é a afetividade. Portanto, seria gabarito. Opa! Aqui não, aqui é errado. Opa, não, aqui é errado. Seria gabarito, letra A, né? 1 e 2 apenas. Olha a diferença que faria na sua prova você acertar essa questão. Você estaria, e parabéns aí a galera, entre os 6% que acertaram essa questão. Ou seja, você já daria um pulo na frente da maioria dos candidatos. Olha aqui. Então, vamos lá para você não esquecer. A pedagogia de Freinet se fundamenta em 4 eixos. A cooperação para construir o conhecimento comunitariamente, a comunicação para formalizá-lo, transmiti-lo e divulgá-lo, né? Então, cooperação, comunicação, a documentação, com o chamado livro da vida, para os registros dos diários históricos e a afetividade, como vínculo entre as pessoas e delas com o conhecimento. Portanto, CCDA, né? Pensou Freinet, pensou CCDA como os eixos que fundamentam a pedagogia dele, né? Então é comunicação, cooperação, documentação e afetividade, para você não errar mais. Olha, todas as informações desse vídeo, né, do Celestine Freinet, elas estão baseadas aí num documento aqui, né, da revista Nova Escola, então dando os devidos créditos aqui, revista Nova Escola, aliás, uma excelente revista, né, e traz aí um artigo do Márcio Ferrari, Celestine Freinet, aqui, né? Então, é sempre interessante você buscar informações aí desse autor que viveu de 1896 a
1966, ele é um francês, né? Então, nós vamos falar um pouco da obra dele aqui. Deixa eu diminuir minha tela para não atrapalhar o que está escrito, né? Então, nós vamos falar um pouquinho. O mestre do trabalho e do bom senso. Olha aqui, bom senso, né? Que legal. Uma coisa que precisa muito hoje é bom senso, né? A gente está precisando demais disso aqui. Então, o educador francês desenvolveu atividades hoje comuns, como as aulas passeio e o jornal de classe, e criou um projeto de escola popular, moderna e democrática. A gente vai ver muitas coisas que a gente utiliza no dia a dia e que talvez a gente nem soubesse que era do Freinet. E por que você colocou essa questão, professor Fábio? Eu, numa prova, errei uma questão do Freinet. E isso me deu ali eu sempre faço análise depois da prova do que eu acertei e do que eu errei, e aí eu vou buscar aperfeiçoar aqueles pontos que eu falei, poxa, esse autor aqui faz tempo que eu não vejo ele, e eu acabei errando, né? Ali uma questão importante e fácil. Então eu falei, bom, será que a galera sabe do Freinet? Porque ficou esse pensamento. Aí eu falei, vou fazer uma pergunta na comunidade para dar uma diagnóstica. Vocês viram que, né? Olha o resultado que a gente teve aqui, ó. Somente 6% acertou. Então, eu vou fazer isso para a gente poder ir aperfeiçoando as nossas aulas e melhorando, né? É a chamada diagnóstica. Quem faz isso? É o Lucchesi, né? Tá até com o livro dele ali. Lucchesi, Cipriano Carlos Lucchesi, avaliação da aprendizagem, muita ênfase na questão da diagnóstica. Então, voltando aqui para o Freinet, muitos dos conceitos e atividades escolares idealizados pelo pedagogo francês Célestin Freinet, né, se tornaram tão difundidos que os educadores que utilizam sem nunca ter ouvido falar no autor. E é verdade, né? É o caso das aulas passeio ou estudos de campo, dos cantinhos pedagógicos, olha os cantinhos pedagógicos aí tão famosos e tão conhecidos, e da troca de correspondência entre escolas. Já participei de um projeto assim com países da África, da língua portuguesa, né? Angola, Moçambique, enfim. Então, muito interessante. Não é necessário conhecer a obra de Freinet a fundo, né, para fazer bom uso desses recursos, mas entender a teoria que motivou sua criação deverá possibilitar sua aplicação integrada e torná-las mais férteis. É aquilo que eu sempre digo. A prática sem teoria é vazia e a teoria sem prática também. Então, quando a gente une os dois, fica mais forte o nosso conhecimento, o nosso aplicar, né, com os nossos alunos, enfim. Então, a gente se sente um pouco mais seguro, se sente melhor, a teoria nos dá aquele alicerce para a prática, né? Eu falo que é a base da casa, né? Porque às vezes tem gente que é muito boa na prática, mas tem falhas na teoria, tem gente que é muito bom na teoria e tem falhas na prática. O ideal é a gente tentar equilibrar isso, né? Freinet se inscreve historicamente entre os educadores identificados com a corrente da escola nova. Então, Freinet participa aí, né, dos educadores da chamada escola nova, tá? Então, tem um vídeo no meu canal também que fala das tendências pedagógicas. É importante você observar lá quem são os autores, né? Você tem John Dewey, entre outros, né? Que nas primeiras décadas do século XX se insurgiu contra o ensino tradicionalista, aquele ensino que é decorar, né? Que o professor é o centro, é muito conteúdo, é enciclopedista. Então, olha aqui, centrado no professor e na cultura enciclopédica, propondo em seu lugar uma educação ativa em torno do aluno. O aluno passa a ser o centro, né? E é verdade, né? A escola existe por causa do quê? Do aluno, né? O aluno, quais são os objetivos da escola? O aprendizado do aluno. Então, ele tem que ser o centro, né? O pedagogo francês somou ao ideário dos escola-novistas uma visão marxista e popular, tanto da organização da rede como do aprendizado em si. Então, ele
gostava muito do marxismo, né, e tem na sua base aí algumas ideias marxistas, mas não era uma característica da escola nova, tá? Do Freinet, especificamente do Freinet. Então ele vai ser perseguido e tal, né, por causa das suas ideias, enfim. Então, Freinet, ele é um autor que tem essa característica na escola novista, mas isso não é característica da escola novista, tá? Não é, certo? Freinet sempre acreditou que é preciso transformar a escola por dentro, pois exatamente ali se manifestam as contradições sociais, né? Então, quando fala de contradição social, é uma questão ali do arcabouço teórico do marxismo, né? Então, aqui Freinet fala exatamente disso, dessas contradições sociais e que é preciso transformar a escola por dentro, diz Rosa Maria Whittaker Sampaio, coordenadora do Polo de São Paulo da Federação Internacional dos Movimentos da Escola Moderna, a FIMEM, que congrega os seguidores de Freinet, né? Então, na teoria, o educador francês, o trabalho e a cooperação, aí duas características importantes do pensamento dele, trabalho e cooperação, né? Então a gente vai ver o porquê disso exatamente, vem em primeiro plano, a ponto dele defender em contraste com outros pedagogos, incluindo os da escola nova, que não é o jogo que é natural da criança, mas sim o trabalho. Ó. Então, né, na escola nova faz muita importância aqui do jogo, ele está falando, ó, não, eu acho que o natural é o trabalho, e não. Tá? Então, é uma das características aí do Freinet. Seu objetivo declarado, né, que faltou separar, é criar uma escola do povo. A importância do êxito. Então, outra característica do Freinet que ele vai falar. Não foi por acaso que o Freinet criou uma pedagogia do trabalho. Então, se aparecer na prova pedagogia do trabalho, essa é uma ideia do Freinet. Para ele, a atividade é que orienta a prática escolar. E o objetivo final da educação é formar cidadãos livres para o trabalho livre e criativo, né? Formar cidadãos para o trabalho livre e criativo, capaz de dominar e transformar o meio e emancipar quem os exerce. Veja que Freinet não está falando aqui de trabalho num pensamento liberal, capitalista, né, de mercado de trabalho. Não, ele está falando de trabalho livre e criativo, né? Ou seja, que o aluno pudesse aí transformar o meio e emancipar, né, se emancipar de formas de dominação. Né? Então, um dos deveres do professor, segundo Freinet, é criar uma atmosfera laboriosa na escola, de modo a estimular a criança a fazer experiências, procurar respostas para suas necessidades e inquietações, ajudando e sendo ajustadas por seus colegas e buscando no professor alguém que organize o trabalho. Isso aqui, gente, lembra muito a ideia que, por exemplo, é desenvolvida quando vai falar de startups, né? Já ouviram falar isso? De você, então, aqueles jovens que se reúnem, né, para empreender digitalmente e pensar soluções, né? Quando o Freinet fala isso, casa muito com isso, porque as crianças realizar experiências, procurar respostas para suas necessidades e inquietações, né? Então é muito isso que os jovens fazem. Então quando eles criam lá vou dar um exemplo clássico aqui, um aplicativo, o aplicativo dos carros, né, do 99, da Uber, cara, é um negócio que revolucionou o transporte, né? Se você for pensar, pô, hoje tem gente que opta até por não ter carro e tal, porque usa só aplicativo. Então, existem inúmeros outros aplicativos que revolucionaram e atenderam às necessidades e facilitaram a vida das pessoas. Eu estou falando aqui já pensando nos dias de hoje, na tecnologia, porque isso casa muito com o que a gente está falando. Então, o que o Freinet pensava? Ele falava assim, tem que pensar soluções, trabalhar, nós temos um problema aqui, como é que nós vamos resolver? É isso que o Freinet via como uma pedagogia do trabalho, pensar soluções. E isso é tão moderno, né? Tão atual, quando a gente olha o pensamento do Freinet e pensa, poxa,
é isso que a sociedade precisa hoje, né? A gente tem uma necessidade e ter pessoas que sejam criativas, que possam pensar, que possam elaborar, que possam construir, que possam pensar soluções, mas são soluções para melhorar a vida das pessoas, né? E claro, quando a gente pensa nos aplicativos, aí claro que gera alguns problemas às vezes, né? Por exemplo, a precarização do trabalho, quando a gente fala do Uber, do 99, caiu até em tema de redação de concurso isso, né? Mas aí são alguns efeitos que precisam ser corrigidos, né? Outra função primordial do professor, segundo Freinet, é colaborar ao máximo para o êxito de todos os alunos, né? Olha aqui aquela visão ampla. Diferente da maioria dos pedagogos modernos, o educador francês não via valor didático no erro. Então, essa é uma diferença dele importante. Ó. Ele não via valor didático no erro. Já pensou se isso cai no concurso? A gente tende a lembrar dos que sempre valorizam o erro, né? E ele não via valor didático. Ele acreditava que o fracasso desequilibra e desmotiva o aluno. Por isso, o professor deve ajudá-lo a superar o erro. Então, é uma visão diferente aí, né, do Freinet. Inclusive, eu trabalho muito com a questão de superar o erro. Lembra que eu falei no começo da minha aula? Poxa, eu errei essa questão, mas eu não pego isso e coloco o fracasso como algo para me desequilibrar, e sim para motivar, né? O Freinet ele fala assim, ó, se você só mostra o erro para o aluno, não estou defendendo aqui, estou falando a ideia do Freinet, porque nesse ponto eu tenho uma leve discordância, né? Mas quem sou eu na fila do pão para discordar do Freinet? Ele está falando assim, olha, se o cara só vai errando ali, você não estimula ele, né? Então, a superar o erro, isso aí vai fazer com que ele veja que não é. E outro dia, né, eu recebo muitos depoimentos de alunos e tal, de concurso, e uma pessoa que fala assim, porque eu sou burra, não consigo. Não, porque essa pessoa está fracassando ali nas provas de concurso, e aí ela está se sentindo mal. Ela não é burra. Ela precisa mudar o estilo de estudo dela, ela precisa começar a trabalhar os pontos fracos, que foi isso que eu fiz. Por exemplo, errei Freinet. Caramba, errei Freinet. Eu estava com o objetivo de conseguir vagas para supervisão, né? E 2 concursos eu tinha ido bem, mas não tão bem, porque supervisor você tem que ir bem para ficar ali na boca da classificação, né? E aí eu consegui. Os 3, depois eu fiquei em segundo, outro em segundo e outro em 11º. Então, por quê? Trabalha o erro na motivação, não na desmotivação. Então, a gente precisa fazer isso. Pegou a prova, analisa. Pô, errei Freinet, errei uma questão fácil. Pô, isso aqui, ó, Freinet fala disso aqui, ó, poxa, né? E aí, mas faz tempo que eu não lia Freinet. Então, é assim que a gente vai melhorando, né? Descobriu que a forma mais profunda de aprendizado é o envolvimento afetivo. Isso eu concordo muito com. Eu acho que o afetivo é extremamente importante na hora de você criar um vínculo com os alunos, né? À medida da independência do Freinet, deixa eu só aqui aumentar um pouquinho a minha cara agora, né? À medida do pensamento do Freinet, olha aqui, deixa eu mudar aqui, à medida da independência do pensamento de Freinet, pode ser deduzida do fato dele ter sido perseguido ao longo da vida por forças políticas de tendência totalmente opostas. Isso aqui é interessante, né? Uma reflexão interessante que eu sempre falo. Muitas vezes a gente fica pensando, esquerda, direita e tal, e eu falo, sempre o radicalismo, ele é cruel, né? O radicalismo, ele sempre produz o ódio, a perseguição, e o Freinet foi perseguido tanto pela direita quanto pela esquerda, embora ele fosse um teórico da esquerda, né? Um teórico da esquerda, de influência marxista e tal, ele foi perseguido pelos dois, né? Por quê? E nós vamos ver isso aqui. Embora pacifista, o educador se envolveu em 2 guerras mundiais, né? Nas 2 grandes. Ele viveu isso em 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial, e 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial.
O primeiro conflito ideológico de que participou, no entanto, se deu na cidade de Saint-Paul de Vence, onde, habitada por uma comunidade conservadora que reprovou seus métodos didáticos e conseguiu que fosse exonerado do cargo de professor. Olha que coisa, né? Como a história, gente, ela é maravilhosa. Por quê? Isso está acontecendo atualmente, professor, tá, né? É aqueles pensamentos conservadores que falam assim, o professor que faz a cabeça do aluno e tal, como se o professor tivesse todo esse poder, né? Então, essa história de perseguir professor, né? É porque o professor defende uma ideologia tal. Não, a diversidade de pensamentos é importante. E a gente não pode tratar o aluno como um ser que não sabe filtrar, não sabe interpretar, não. Não é aquilo que o professor diz é lei para o aluno. Não é. Ele vai interpretar do jeito dele. Não é porque o professor é de esquerda que toda a classe vai ser de esquerda. Não é porque o professor é de direita que toda a classe vai ser de direita. Isso não existe, gente. Esse é um pensamento equivocado, né? E aí, sempre que se quer vender uma ideia, seja na direita ou na esquerda, se buscam vilões. E aí, daqui a pouco, é o professor que é o vilão, porque o professor influencia a sexualidade, o professor influencia isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque isso é uma tática do pensamento radical, que é buscar vilões, né? Então, foi feito isso no nazismo com o judeu, foi feito isso, é feito isso com em outros povos, né? Sempre tem um vilão lá, aquela comunidade, aquele profissional, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Para não cair nessas armadilhas. Então olha só que curioso a história de Freinet, como ele nos ensina, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, com a França ocupada pela Alemanha nazista, foi preso como subversivo, tanto por sua filiação ao Partido Comunista, como por suas atividades inovadoras no campo pedagógico. Depois do fim da guerra, passou a ser chamado frequentemente a colaborar com políticas oficiais e foi taxado de pensador burguês pelo PC, pelo Partido Comunista. Olha aqui, ó. Aí ele deixou de ser atacado pela direita e passou a ser atacado pela esquerda, mas sempre são aqueles que estão radicalizando, né? Estão no extremo, na extrema esquerda ou na extrema direita, né? Do qual ele se desligou. Então ele se desligou do Partido Comunista, que estava criticando ele, falando que ele era um burguês na década de 50. Pessoalmente, olha que interessante, Freinet nunca abandonou sua crença no socialismo, nem seus planos para a criação de um ensino de caráter popular na França e em outros países. O que isso revela? Que sempre o pensamento radical, seja para a esquerda, seja para a direita, tende a não ter uma visão racional, né, equilibrada, sem ódio, sem paixões exacerbadas, né? Paixão sempre existe, mas aquela paixão que exacerba, que acredita no falso só para defender as suas políticas. Então, muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso, professor? Porque pode cair numa redação, pode cair num concurso e você tem que estar atento a isso, né? Ao lado da pedagogia do trabalho e da pedagogia do êxito, duas características do Freinet, propôs finalmente uma pedagogia do bom senso. Que eu acho que eu acabei de falar isso, né? É preciso bom senso, né? Porque hoje está faltando muito isso. Pela qual a aprendizagem resulta de uma relação dialética entre ação de pensamento e teoria e prática. Aquilo que eu falei, relação dialética, isso tem influência do pensamento marxista, né? Então, uma relação entre teoria e prática. Não é só teoria, não é só prática, né? Tem gente que fala assim, esses caras que falam nunca entraram numa sala de aula. E tem gente que fala assim, esse pessoal aí está na prática, mas não tem teoria, né? Um criticando o outro. Então, assim, é preciso equilíbrio, dialética, né? Conversar, dialogar, né? Então, o professor que se pauta por uma atitude orientada tanto pela psicologia quanto pela pedagogia. Então, assim, o histórico pessoal do aluno interage com os conhecimentos novos e sua relação constrói seu futuro na sociedade. E assim defendia Freinet. Livre expressão. Esse aspecto muito particular que atribui ao aprendizado de cada criança é a razão
de Frenet não ter criado um método pedagógico rígido. Não é que ele não criou um método, mas um método ali mais, né, rígido. Porque o Frenet não gostava muito dessa coisa do manual, né, da cartilha, ele vai criticar isso. Nem uma teoria propriamente científica. Mesmo assim, seu entendimento sobre os mecanismos do aprendizado mereceu elogios de nada mais, nada menos do que Jean Piaget, em 1896 a 1980. Né? Piaget viveu durante esse período, então pegou ali o período também que o Frenet viveu, cuja teoria do conhecimento se baseou em minuciosa observação científica. Frenet dedicou a vida a elaborar técnicas de ensino que funcionam como canais da livre expressão e da atividade cooperativa, a cooperação entre as pessoas, importante no pensamento do Frenet, com o objetivo de criar uma nova educação. Aqui faltou, né? Lançou-se, aqui faltou um tracinho aqui, a essa tarefa por considerar a escola de seu tempo uma instituição alienada da vida e da família. Uma escola que não conversava com a realidade, feita de dogmas, né? E aí quando eu falo de extrema esquerda e extrema direita, nós estamos falando de dogmas, né? Pensamentos muito dogmáticos, fechados, é isso, eu não posso ouvir o outro, eu tenho que exterminar o outro é meu inimigo, tem que morrer, né? Então isso é dogma, pensamento muito fechado, pensamento que não é reflexivo, pensamento que não é dialético, pensamento que não sabe ouvir o outro, e liberdade é saber ouvir, respeitar, tudo isso. E de acumulação estéril de informação. Então, aquela pessoa que vê uma informação lá no Facebook e acha que é verdade, né? É um pensamento estéril, pensamento que eu não analiso, eu não penso, não avalio, e além disso, em geral, a serviço apenas de quem? Das elites, né? Das elites. Frenet colocou o professor e os alunos no mesmo nível de igualdade e camaradagem. Olha que legal, né? Aqui, ó, quando a gente pensa em gestão democrática, né, que está na legislação, a gente está falando disso, né? Igualdade. Diz Rosa Sampaio, o educador não se opunha, porém, às aulas teóricas, né? As aulas teóricas não eram vistas assim como algo que se pode abrir mão. Cooperação, sim. Manual, não. Né? Manuais, não. Com a intenção de propor uma reforma geral do ensino francês, Frenet reúne suas técnicas didáticas num sistema que denominou escola moderna. Entre as principais técnicas de Frenet, e essas aqui você tem que anotar aí no seu caderninho de resumo, Frenet, para não esquecer, e vai ter questões aí no final, né? Estão a correspondência entre escolas, ó, que legal, né? Para que os alunos possam não apenas escrever, mas serem lidos, né? Mas ser lidos. Os jornais de classe, mural falado e impresso, o texto livre, nascido do estímulo para que alunos registrem por escrito suas ideias, vivências e histórias. Ó, que legal, hein? Quanta coisa aqui a gente vê acontecer, né? Jornal escola, jornal de classe, que é super interessante. O aluno escrever, o aluno colocar ali, se expressar, a correspondência entre escolas, diferentes realidades, como eu falei, né? Participei de um projeto que era a troca de correspondência do Brasil com países da África que falam português. Então, né, as crianças ficam curiosas, elas querem saber, elas querem escrever, elas querem participar. O texto livre, né, também importante aí, o texto livre, o estímulo para que os alunos registrem suas ideias, vivências, história. A cooperativa escolar, o contato frequente com os pais. Né? Frenet defendia que a escola deveria ser extensão da família e os planos de trabalho. Tudo isso aqui, ideias do Frenet. O pedagogo era contrário ao uso de manuais em sala de aula, sobretudo as cartilhas, por considerá-los genéricos e alheios às necessidades e expressões das crianças. Então, Frenet não gostava da cartilha. Eu sei que tem muita gente que gosta da cartilha, né? Aí fala assim, Fábio, mas você se alfabetizou como? Eu me alfabetizei pela Caminho Suave. Mas eu carreguei muitos problemas de alfabetização. Por quê? Hoje, quando a gente trabalha, né, em uma das visões hoje que a Adélia Mena fala, entre outros autores,
de trabalhar com textos reais, eles não dão o melhor preparo, né, quando a gente trabalha com textos reais. Por quê? Os textos das cartilhas, como a Caminho Suave, eram muito descontextualizados, vamos dizer assim. Fábio afiou a faca, né? O bebê baba, sabe? Então, frases soltas e tal. Ah, mas eu achava que era melhor naquela época, né? São opiniões. Mas os estudos mostram, né, que não. Por quê, gente? A escola antigamente tinha menos pessoas. Hoje ela é mais inclusiva, mais plural, ela atende a todo mundo, né? Se a gente pensar na década de 1940, 1950, uma boa parte da sociedade estava excluída da escola. Então a escola era seletiva. E toda vez que a gente tem uma seleção, a gente tem diferença na questão do resultado final, né? Então, isso é claro, isso é num concurso, isso é numa vaga de emprego, isso é num concurso para a universidade. Se você tem lá uma pré-seleção, você vai, logicamente, ter qualificado ali pessoas que têm, talvez naquele momento, mais conhecimento que outras, né? Pelo menos daquilo que foi exigido delas na prova. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? Defendia que os alunos fossem em busca de conhecimento de que necessitem bibliotecas, né? Hoje a gente já fala de acesso à internet, que deveriam existir na própria escola e que confeccionassem fichários de consulta e de autocorreção para exercícios de matemática. Olha a Freinet aqui falando de pesquisa, né? Hoje a gente fala muito da internet, de autocorreção. Lembra que eu falei da prova? O que a gente faz depois da prova para passar no concurso? A autocorreção. Que ali a gente vai aprender. Não é ficar, outro dia uma amiga da minha filha pegou a prova, foi mal, rasgou a prova. Não. Então, você tem que pegar a prova e falar o que eu errei, o que eu acertei, o que eu preciso melhorar. Porque isso, e ele fala exercícios de matemática, por exemplo. Tem muita gente que vai mal em matemática. Um dia falaram assim, eu vou marcar tudo a mesma letra. Não faça isso. Você já está tendo prejuízo aí na nota, né? Então, procure acertar. Procure o que você não está entendendo. Não estou entendendo regra de 3, não estou entendendo porcentagem, não estou entendendo dividir, não estou entendendo converter. Aprenda. Tem vários vídeos na internet para isso, né? Para Freinet, todo conhecimento é fruto do que chamou de tateamento experimental. Atividade de formular hipótese e testar sua validade. Cabe à escola proporcionar isso a toda criança. E isso é muito importante. Veja, quando a gente formula uma hipótese, eu formulei uma hipótese, falei, será que a galera sabe Freinet? Eu estou achando que vai ter muito erro nisso aí. Foi uma hipótese. A minha hipótese confirmou. 6% acertaram, gente. Então, é assim que a gente vai criando aí coisas novas, né? A primeira das novas técnicas didáticas desenvolvida por Freinet foi a aula passeio, que nasceu justamente da observação de que as crianças para quem lecionava, que se comportavam tão vividamente quanto ao ar livre, pareciam desinteressadas dentro da escola. Olha o desemparedar aqui, que é tão falado em vários documentos da educação infantil. Freinet já falava, aula passeio. Por quê? Você aprende no jardim, você aprende numa praça, você aprende na praia, né? Você aprende, lá ali vai ter conhecimento. E aí as crianças demonstram mais vivacidade, curiosidade, né? Uma segunda criação célebre, a imprensa na escola. Olha que interessante. Freinet responder à necessidade de eliminar a distância entre alunos e professores e trazer para a escola a classe, a vida lá fora. É necessário fazer nossos filhos viverem em república desde a escola, escreveu Freinet. A pedagogia de Freinet se fundamenta em 4 eixos. Olha aqui, cooperação para construir o conhecimento comunitariamente, comunicação para formalizá-lo, transmiti-lo e divulgá-lo, documentação com o chamado livro da vida para registro diário dos fatos históricos e a afetividade
como vínculo entre pessoas e delas o conhecimento. É o CCDA. Pensou Frenet, pensou CCDA. Então, 4 eixos. Cooperação é um deles. Comunicação, né? Documentação e afetividade. E você não erra mais. Não erra mais. Pensou Frenet, pensou CCDA. Olha aí. Tá até comercial. Vamos ver aqui essa questão do Frenet que caiu. E foi essa que eu errei. Olha, tão fácil, né? IGEX 2023. O francês Célestin Frenet faleceu em Vence, em 1966. O movimento que ele iniciou no campo da educação continuou após sua morte e Élise Frenet encarregou-se de manter viva a memória do marido. Assim, Élise Frenet o levou a absorver inicialmente a ultrapassar depois as ideias reinantes do movimento da educação nova que ele dirigiu. Em primeiro lugar, Frenet destacava a necessidade imperiosa, experimentada física e psicologicamente, de sair da sala de aula em busca de vida existente no entorno mais próximo. E muitos documentos da educação falam disso, do entorno, né, da praça, do jardim, né, no campo e em contato com a prática artesanal que ainda se encontra nesse meio. Nesse sentido, a primeira inovação do estudioso foi, portanto, uma aula com a finalidade de observar o ambiente natural e humano. Esta aula denomina-se como, olha que fácil agora, né? Aula entorno, B, aula experiência, C, aula passeio, aula atenção. Aqui você não erra mais, porque você vai falar, claro, que é aula atenção. Aula atenção não, aula passeio. Aula atenção. Não é aula atenção, não é aula experiência e não é aula entorno. É C, de Célestin Frenet, aula passeio. Olha como é fácil essa questão. E eu errei essa questão, então me incomodou demais. Eu falei, nossa, gente, essa questão aqui eu bobeei, né? Eu não lembrei. Falei, nossa, gente, o que é mesmo? E aí é um pensamento central. Então a gente precisa saber o pensamento central do autor, né? E aí eu fui revisitar o Frenet, que eu tinha visto lá há 300 anos atrás, e aí falei, bom, é melhor a gente preparar algo sobre isso, tá? Aula passeio de Célestin Frenet, gabarito C de Célestin, né? Directa, uma questão mais antiga aqui, de 2014, de acordo com Frenet, uma pedagogia da atividade e cooperação. Os eixos da nova pedagogia são a hierarquização, comunicação, documentação e disciplina, hierarquização, motivação, disciplina e afetividade, cooperação, motivação, documentação e afetividade, cooperação, comunicação, documentação e afetividade. E aí você vai falar, vou lembrar do professor, eu vou ouvir a voz dele falando, pensou Frenet, pensou CCDA. Você vai ouvir minha voz, vai ouvir minha voz. E aí, CCDA, a hierarquização nem combina, né, com o pensamento de Frenet, então já elimina aqui. Bom, cooperação, C, tá certo. Motivação, não tem M, é CCDA, ó. Ih, dançou aqui, ó. Letra D de dado. Cooperação, comunicação, documentação, afetividade, ó. Se você tivesse visto essa questão, que é de 2014, a questão que está lá, né, na comunidade do canal do professor Fábio Inácio, este que vos fala, você não erraria. Você estaria entre aqueles 6% que acertou. Olha aí como estudar por questões é muito importante, certo? Letra D, aqui o gabarito, já falamos, eita, defeito. Vamos lá, seguindo aqui. VUNESP, questão, ó, 2020. Barbosa, né? Barbosa 2008 apresenta diferentes formas de registro que estão vinculadas ao acompanhamento das aprendizagens das crianças na educação infantil e que também servem de documentação do processo pedagógico, da reflexão, da própria formação dos professores.
Entre as formas de registro destacadas pela autora, né, então a autora, está um instrumento que é um diário, um espaço coletivo de registro, com base nas ideias postuladas por Freinet, em que cada criança pode representar acontecimentos, sentimentos e situações significativas acontecidas no cotidiano. De acordo com o autor, esse instrumento é chamado de né? Será diário de campo, letra A. B, roteiro de estudo. C, livro da vida ou da memória do grupo. Anedotário ou diário de aula. E aí, o que você responde aí? Vamos ver se você sabe responder essa questão. Né? A própria pergunta já te dá muitas pistas da resposta. Aqui falou em diário. Será que é diário? Ou falou lá em diário, hein? Será que é diário? Espaço coletivo de registro. Opa, coletivo grupo. Né? Coletivo grupo aqui. Que cada criança pode representar acontecimentos, sentimentos, situações no cotidiano. Pois isso lembra muito a vida, né? Vida, memória, e anedotário não tem nada a ver, né? Diário de aula também não, roteiro de estudo também não. E a gente está vendo aqui que está mais ligado a C mesmo, que é livro da vida ou da memória do grupo. Então, letra C de Celestine Freinet. Olha aí, né? Letra C, tá vendo? A própria resposta já te dá ali muitas pistas. E depois da aula fica mais fácil. Vamos para número 5. Olha aqui, C de Celestine Freinet. 5 da Consuplan, uma questão de 2019. Celestine Freinet, educador francês, criou sua metodologia de ensino com bases psicológicas e educativas, denominada por ele como método natural de aprendizagem, com base no ato pedagógico Freinet, assinale a alternativa incorreta. Então aqui, ó, muita atenção. Sempre que você estiver respondendo questões incorretas, você, por favor, né, marque que é a incorreta. Escreva grandão lá, incorreta na prova, tá? Você pode riscar a prova, né? Pode, tem gente que não gosta, parece que vai enquadrar a prova, para você não esquecer que é incorreta, né? Então, quando ele fala as contribuições trazidas pela pedagogia de Freinet para a educação se traduzem pela filosofia, educação e prática. Prática, o Freinet falou disso, né? Tá, vamos ver. Freinet foi idealizador da pedagogia do bom senso. Lembrei da aula do Fábio, ele falou, né? Que, aliás, ele falou que está precisando muito. Baseada nos interesses e vivências das crianças, suas culturas, atitudes e valores. Interessante isso aqui, hein? Pedagogia de Freinet surgiu para desenvolver os alunos em sua parcialidade, tornando seres autônomos e fragmentados. Esquisito isso, hein? A aula passeio surgiu diante da observação de Freinet sobre as necessidades dos alunos que se interessavam por questões fora do ambiente escolar. Essa aqui é certeza, né? Aí a primeira também está certa, é pensamento do Freinet, e aí você já pode anotar essa, lembrando que a gente está procurando a incorreta, e a pedagogia do bom senso, certeza também. Então aqui, ó, letra C, de Celestine Freinet. Olha. Por quê? Desenvolver o aluno em sua parcialidade, não, ele fala de cooperação, né? Fala de trabalho em grupo, fragmentado da sociedade, não. É muito ligado aí na sociedade, na transformação, enfim, portanto, essa aqui está errada, então essa é incorreta, e aqui a gente está procurando gabarito, letra C, de Celestine Freinet, certo? E assim a gente termina a nossa aula de Freinet. Olha só, gente, aula importante aí para você pensar. Tem várias questões aí que dizem muito a respeito da gente no concurso, exercer essa atividade para que você possa aí construir melhores resultados, analise suas provas, veja onde você está errando. Se você vem tendo o mesmo desempenho, você precisa mudar o jeito de estudar. Tem que ter um planejamento, tá? Diário, o que eu vou estudar, pegar as provas, divida o seu tempo. Quanto tempo você tem? Eu tenho 2 horas para estudar por dia. Divide. Hoje eu vou estudar português, eu vou estudar um pouco de legislação, faça sempre exercício, procure
né? Marcar um dia para fazer uma revisão, tá? Uma revisão geral. Aproveite o tempo, poxa, tem hora que eu estou ali dirigindo, vou ficar ouvindo o professor Fábio Inácio ali no carro, né? No ônibus, no metrô, no trem. Chegar em casa eu vou escrever o que ele falou, é bom registrar, vou fazer um resuminho, vou pegar as questões, aí vou dar uma olhada no vídeo, aí você pode ir para o final, já para as questões. Sempre procure fazer isso para você ir melhorando. Ah, matemática, eu estou indo mal. Poxa, procure ali ver o que você está errando, aprenda a fazer, vai pegando as questões ali. As bancas, elas apresentam muitas coisas bem parecidas. Então, dá para você melhorar esse aspecto. E aí a gente vai evoluindo. Ah, é um processo lento, cada um tem o seu tempo. Tem gente que vai muito rápido, tem gente que vai menos, né, vai mais devagar, enfim. Não dá para a gente achar que, mas eu conheço uma amiga que primeiro concurso que ela fez, ela passou. Legal, mas não é a maioria dos casos. Tá? A maioria dos casos vai fazendo vários concursos, né, como foi o meu, e aí a gente vai melhorando com o tempo. Né? Não é uma coisa, mas tem gente que tem os fora da curva, né, que são fora da curva. Assim como a gente tem aluno fora da curva, aluno que, é brilhante. Tem gente que é dedicada, esforçada. E aí, eu estou nesse grupo aí dos esforçadinhos que eu falo, né? Então, a gente vai melhorando, vai. E, eu sei, errei essa aqui, ó, do frenê, fácil. Aí, vamos estudar para não errar mais, certo? É assim que a gente melhora. Grande abraço, sucesso. Quiser ajudar o canal, tem os contatos aí. Muito obrigado.